Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje é um material icônico, um material clássico, um material que somente por um nome já carrega muita presença, que esse nome é Alex Ross. Só por esse nome você já tem uma ideia da qualidade do material em termos de desenho, né? Então o material que a gente vai falar hoje é Marvels. Esse é o material que iremos falar hoje, da coleção de graphic novels oficial da Marvel, né, pela Salvat, pela editora Salvat. Então nós vamos falar desse material hoje, um material que é um clássico, o roteiro de Kurt não sei, né, e Alex Ross. Não vou me arriscar a falar o nome dele, Busiek. Bom, Kurt Busiek ou Busiek, sei lá, vai saber. O Buzik, vai saber. E Alex Ross. Mas como eu disse, né, só pelo nome do Alex Ross você já dá para ter uma noção de como vai ser pelo menos a parte de desenhos. E aí a capa é um desses elementos. Claro que essa capa aqui somente ela não faz jus à obra como um todo, mas você já tem uma noção do que você vai encontrar. Assim como também aqui a arte da contracapa, você também já tem uma noção do que você vai encontrar, né? Mostrando a capa novamente. Dá pra ver aí, né, a qualidade do desenho. E aí por que o Alex Ross é tão aclamado, né? Primeiro porque ele é um cara que se empenha muito no desenho dele. E depois de ver esse material aqui, né, depois de ler principalmente a parte final, os créditos e tal, né, sempre tem algumas coisas sobre os autores e tal. Depois que eu vi essa parte aqui, então eu ganhei, meu respeito pelo cara, que já era imenso, aumentou ainda mais. Porque assim, para ele poder fazer alguns desenhos, né, antes de a gente começar a falar sobre a história, mas para ele poder fazer alguns desenhos que ele fez, algumas das pinturas e tal, ele usou modelos vivos, né? Então ele usou colegas, amigos e até mesmo os pais dele, para ele poder fazer uma das cenas, né, onde o Reed Richards e a Sue, eles se casam. Então para ele poder fazer a cena, né, que o padre fala, pode beijar a noiva. Então para ele poder fazer essa cena, ele usou o pai e a mãe dele, o pai, a Tado e a Fábula. Ele usou o pai para poder fazer o modelo, né, do casamento. Usou um amigo dele, freelancer, também para poder desenhar a pose do Capitão América. Usou bonecos, ele tinha um boneco do Super-Homem, ele botou o Super-Homem carregando uma Barbie, e aí ele fez o desenho do que seria o anjo carregando uma mutante e outras coisas mais. Então não vou mostrar tudo, porque também senão quando você comprar não vai ter graça. Mas tem outras coisas aqui também, desses extras que sempre tem na coleção da Salvat. Pra quem não vou dizer que eu sou fã, porque eu também não conheço tanto assim, mas assim, eu vou dizer que eu sou um grande admirador das obras do Alex Ross, né? Todos os desenhos dele. Eu estou usando o papel de parede no celular, é uma capa que ele fez para a edição do Reino da Manhã, que tem a Liga da Justiça. Pô, espetacular. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história, né? A história por si só também, mesmo que não tivesse os desenhos do Alex Ross, ela seria interessante. Mas eu acho que ela só se tornou tão icônica por causa que você teve essa ideia maravilhosa do roteiro, né, da história, do plot, como também dos desenhos, né, feitos pelo Alex Ross. A história é basicamente bem simples, né? Quando você escutar assim, você vai achar, isso é simples, isso é clichê, é manjado, por aí vai. Mas mesmo assim, você consegue ficar impressionado com a história. A história é envolvente, muito envolvente mesmo. A premissa é bem simples. Todos os super-heróis da Marvel, né, eles vão ter aqui assim, não sua história criada ou recontada, mas eles vão ter a sua história mencionada sob uma perspectiva diferente. A gente vai ver uma pessoa comum, como eu, como vocês que estão agora me assistindo, vivendo num mundo onde a gente um dia acorda e passa a perceber que os super-heróis estão presentes em todos, né, ao nosso redor. Você está na sua cidade, seja ela qual for, e aí um cara aparece nu na praia da sua cidade, ou na Bahia, ou no porto da sua cidade, e aí esse cara tem poderes e forças super-humanas. Então a polícia vai tentar prender esse cara, né, atirar nele. A bala não faz nada, o cara consegue pegar o carro da polícia com a mão, levantar e jogar contra eles. Assim como também um androide, que não somente é inteligente por si só, como também pega fogo em contato com o ar, né? Seria o primeiro Tocha Humana. Antes do Tocha Humana do Quarteto Fantástico, a gente teve esse Tocha Humano que era um androide, né? E ele entrava em combustão quando ele entrava em contato com o ar, né? Todo mundo sabe, quer dizer, para quem não sabe,
Uma das razões de a gente ter fogo é o ar. O ar é um dos elementos que constitui o fogo para que ele exista. Tanto que a maioria das vezes as pessoas pensam que vamos jogar água para acabar com fogo. Na verdade é melhor você, igual faz em filme, que o cara vai e abafa com um cobertor, um pano, alguma coisa, porque ali você está retirando o ar daquela situação, e aí o fogo não pode continuar se alimentando, né? O que alimenta o fogo é o ar. Naruto Feelings, só quem leu vai entender. Então o que acontece? Ele entra em contato, tem esse androide e tal, e aí existe um jornalista chamado Phil, deve ser Philip provavelmente, né? Mas eles chamam de Phil Sheldon, e ele é um fotógrafo que trabalha freelancer, trabalha para o Clarim Diário, que na época ainda não era do John Jameson, mas você vê ele aqui, então é muito interessante você ter essa noção de que não somente os super-heróis, mas as pessoas comuns do universo Marvel também estão presentes aqui. E aí você tem essa perspectiva de um jornalista, um cara que começa a fotografar os primeiros super-heróis que surgiram. Você vê como as pessoas, e ele também, né, ele meio que representa as pessoas como um todo, em alguns determinados momentos, mas ele também em determinado ponto ele se distancia e mostra um outro ponto de vista, né? E a história é muito interessante a forma como você vê. Primeiro, o que aparece? Surgem os heróis, né? As pessoas não sabem se eles são pessoas boas ou ruins. Essa é a primeira, né? O primeiro estágio é a dúvida. Até que você chega a um ponto onde eles são considerados vilões. Por quê? Porque eles são pessoas que são diferentes. Até que se surge uma necessidade e eles se tornam heróis, né? A Segunda Guerra aparece, os Estados Unidos entram na guerra e eles vão participar da guerra tecnicamente em favor dos Estados Unidos, e eles se tornam heróis, né? Eles são os nossos meninos. Depois que no meio da Segunda Guerra acontece uma reviravolta, então os heróis, que é o Namor e esse Tocha Humana, que são os primeiros que aparecem nas histórias, eles começam a ter sempre essa ambiguidade, né? São heróis, são vilões. Até o momento que aparece o Capitão América, que é aquele cara que pra eles aqui na história não resta dúvida de que ele é o herói, né? Pelo fator icônico, pelo fator histórico, pelo fator emocional, psicológico, etc. Então o Capitão América, ele passa a ser o ícone de que aquele tipo de pessoa é uma pessoa boa. E aí você vai vendo assim pontos da vida desse fotógrafo, do Phil Sheldon. Então você vê ele antes da Segunda Guerra Mundial, no começo da Segunda Guerra Mundial. E aí a história vai se desenvolvendo até que a Segunda Guerra termina. E aí você já dá um salto no tempo, ele já está casado, tem filhas. E aí você vê a relação das filhas com os super-heróis, aquela história de criança, de brincar, de querer ser um super-herói. Eu vou brincar com você, agora eu vou ser o Homem-Aranha. Não, eu vou ser o Hulk. Você vai ser o Motoqueiro Fantasma, ou qualquer que seja. E eles vão trocando de papéis, né? Essa interatividade entre as crianças é interessante. E aí você também começa a ver ele percebendo os heróis de uma outra maneira, não só ele, como a população de uma maneira geral. As pessoas meio que se acostumam, porque já existem os Vingadores, já tem o Quarteto Fantástico está estabelecido, você tem o Namor e outros super-heróis que eles também vão mencionando. E aí você já passa a ter assim, não, beleza, a gente já sabe quem eles são, já sabe que eles estão aqui para salvar a gente se a gente precisar. Tinha essa preocupação de, será que eles estão realmente aqui, será que eles vão embora ou se não vão, mas tudo isso vai acabando com o tempo. E a história vai se desenvolvendo de uma maneira assim que te prende. Eu fiquei preso, eu li assim, não sei, eu tive que parar para poder almoçar, mas eu acho que eu li umas 2 horas e meia, talvez um pouco menos. É uma história que assim, que causa uma comoção em você, né? Ele faz você pensar, e se você estivesse vivendo nesse mundo, né? Aí um dos momentos que eu falei do Namor como supostamente aliado, derrotando os japoneses que no momento que eles estavam aliados com a Alemanha. Então também até o fator histórico tem, né? E aí você vê os Vingadores entrando em ação. Essa cena daqui é da contracapa, é da capa do fundo, né? É a foto do gigante, que é o Hank Pym. O símbolo clássico do Quarteto Fantástico feito pelo Tocha. E a história vai se desenvolvendo. Você vai vendo como é que as pessoas passam a lidar com super-heróis. Agora, uma das partes que eu mais gostei foi quando ele introduz aqui nesse universo os mutantes, os X-Men. E aí você percebe claramente aquela ideia dos mutantes terem sido criados para representar uma minoria que sofre preconceito, no caso os negros, né? Assim como outros também, mas mais os negros. Aí você vê bastante isso. A galera tá no meio de uma onda de raiva, e aí encontra com os X-Men, né? O Fera, o Ciclope, o Homem de Gelo e tal. E aí esse Phil
Ele vai na onda da galera, ele vai, eles tentaram matar alguém, vamos lá, vamos matar esses mutantes, vamos matar os Mutuna, vocês não prestam e tal. E aí é interessante ver como esse pensamento dele dura muito pouco, até onde ele se vê em um dilema moral que ele precisa decidir o lado dele. Eu sou a favor ou eu sou contra, né? E por que eu vou ser a favor, por que eu vou ser contra? E aí a gente vê também o comportamento do ser humano, como o ser humano reage em situações de perigo extremo, ou de caos extremo, ou de comoção extrema, onde você tem a sua vida tranquilamente, até que aparece alguma coisa que abala aquilo profundamente, e as formas como a gente pode reagir, né? Ele mostra que uma dessas formas é a violência. As pessoas perdem o controle, e aí é interessante que ele fala que ele, como fotógrafo, está ali para poder mostrar isso depois para a galera poder ver como eles se comportaram no momento de terror. Nossa, misericórdia. Tremeu tudo aqui, acho que o vizinho quebrou alguma coisa e bateu alguma coisa, tremeu tudo aqui. Então o que acontece? A gente vê também depois quando surge a primeira ameaça universal, né, intergaláctica, que é o Galactus. Intergaláctica, Galactus. E aí vê como a população reage, né? O Quarteto Fantástico vai salvar a gente. Aí o Quarteto Fantástico toma uma surra, aí todo mundo já era, meu irmão. Vamos perder, vamos morrer, a nossa vida acaba aqui. E aí a história vai tendo uma reviravolta. E nada disso daqui é novidade, né? Porque quem leu as histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico, os Vingadores, etc., você já vai ter uma noção do que é isso daqui, como a história terminou, o que aconteceu. Mas o interessante é você ver isso sob a perspectiva de uma pessoa normal. Sabe aquela coisa que você vê do super-herói, tá lá defendendo, você vê tudo pela visão do herói, né? O que ele teve que passar para poder salvar as pessoas. Você vê as pessoas como plano de fundo. E aqui nesse caso os heróis são um plano de fundo. Então você vê, já era, o mundo vai acabar, o que a gente vai fazer? E aí cada um começa a reagir de uma maneira. Algumas pessoas vão encher a cara, outros vão para a igreja, outros vão tentar se salvar, outros vão ficar com a família. Cada pessoa vai reagindo de uma maneira até que chega a notícia de que tudo está bem, né? O Quarteto Fantástico acabou salvando. E aí você vê também a questão da ingratidão. Pô, peraí, fechei na hora errada. Você vê também aqui a ideia da ingratidão das pessoas, né? Cara, olha isso. Eu pirei nessa capa. Foi a capa que eu mais gostei. Porque são divididos em 4 capítulos, né? 5 na verdade, porque tem o 0, 1, 2, 3 e 4. Mas aí essa capa daqui foi a que eu mais pirei, né? Como fã do Homem-Aranha, obviamente que eu ia mais pirar nessa. E você vê também a ideia da ingratidão das pessoas, né? Os Vingadores, o Quarteto, eles salvaram a gente. E aí depois o nego fica fazendo calúnia, fazendo que eles trouxeram Galactus, que o Galactus não existia, que aquilo era só uma arte, não sei o que e tal. E uma coisa interessante também, que já fica a dica para a leitura complementar, para quem assistiu os vídeos da coleção histórica Marvel que eu falei dos Vingadores, onde tem a guerra do Capitão Marvel, né, que é um Kree contra os Skrulls, aí os Vingadores têm que ir pro planeta dos Skrulls resgatar os amigos, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, etc, que eles tinham sido aprisionados. Isso daqui é mencionado, né? Os Vingadores somem por um tempo e as pessoas ficam, cadê os Vingadores? A gente confiava tanto neles, eles sumiram. Eles foram fazer o quê? Defender a gente. Mas aí eles foram defender mesmo, pô, que nada, os caras são puto ingrato, não foram defender ninguém, estão só em prol do interesse deles e tal. E fica nessa nessa dúvida, né? Será que eles realmente estão aqui para ajudar a gente ou não? E aí, para quem leu a história, você sabe o que aconteceu, sabe por que eles sumiram. Tem também a questão da investigação do Tony Stark com o governo, os Vingadores se tornam vilões, né? O governo, a SHIELD decide capturar os Vingadores. Então você vê isso daqui que você já leu, eu li, né, recentemente na coleção histórica. Então eu já fiquei, essa parte aqui é isso, aquilo, aquilo outro. E também, principalmente no final, que fala muito sobre a questão do Homem-Aranha e mostra até os super-heróis, né, nova-iorquinos também, como Luke Cage, meio quando ele começou a atuar como herói de aluguel. E aí o Phil, o Sheldon, fazendo uma reportagem sobre ele. E aí ele vai tentar provar a inocência do Aranha, né? Na verdade ele tenta provar a inocência do Aranha, é uma metáfora. Ele quer tentar provar que os heróis realmente estão aí, as maravilhas, como eles chamam, por isso o nome Marvels, né? Marvels significa maravilhas. No caso, Marvel significa maravilha, Marvels, maravilhas. Que é como eles chamam os super-heróis, né? Os heróis que aparecem. Então ele vai tentar provar a inocência do Aranha, supostamente acusado de matar o pai da Gwen Stacy, né? Então ele vai tentar provar a inocência, só que isso é uma metáfora. Ele está tentando provar que os heróis são úteis, que a gente pode e precisa ter fé neles, que a gente vai
ser salvo sempre que a gente precisar, né? E aí o desfecho é incrível, vai colocar em xeque essa ideia se a gente realmente seria salvo pelos heróis ou não, se realmente vale a pena acreditar neles ou não, se eles realmente salvariam a gente ou não. Até o ponto que você vai e termina a conclusão, você tem a conclusão da história, o término, e aí você fica assim, nossa, impressionante. Então, seria até um pecado dar uma nota, mas assim, o máximo de cilindradas que existe até hoje é o máximo que eu vou dar pra isso daqui. Foi de longe uma das histórias que eu mais gostei de ler, pelo impacto, pela obra, como eu disse, os desenhos do Alex Ross são incríveis, velho, incríveis. Incríveis, a expressão que ele captura, olha, a expressão que ele captura, esse aqui é o Phil Sheldon, deixa eu ver se eu consigo aqui sem, esse é o Phil Sheldon quando ele era novo, pós e pré Segunda Guerra, né? Não seria mais pré e durante a Segunda Guerra. Então você vê bem a expressão dele, assim como das outras pessoas, todo o apreço que o Alex Ross tem para fazer a arte dele é incrível, velho, incrível. Se você como eu tava na dúvida se comprava esse material, eu tava na dúvida, sinceramente. Eu falei, Marvels, sei que Alex Ross broca, mas sei lá, Marvels. Pô, eu dei sorte de eu conseguir achar isso ainda. Eu fui na Livraria Cultura e tinha lá ainda, eles têm uma estante lá onde tem todas não, né, mas tem vários encadernados, eles estão sempre repondo, então eu dei sorte nesse quesito. Eu consegui comprar. Se você também está na dúvida, pode se jogar sem medo, você não vai se arrepender de ter comprado esse material. Talvez pela questão do hype, se você for muito empolgado, você não ache tão bom assim. Mas com certeza você não vai achar uma história ruim. A história é excelente, ela é muito bem construída, ela é muito bem escrita, você tem pontos chaves interessantíssimos. Essa questão da visão dos heróis, como eles são, o que eles são de verdade, quem eles realmente são, até que ponto você realmente conhece bem alguém. Isso tudo é retratado aqui. Claro que você pode se aprofundar muito mais na obra, depende da sua vontade, mas por uma leitura assim de lazer, você com certeza vai se deliciar com isso daqui, certo? Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou da resenha do Marvels, deixa o seu curtir aí. Se você não gostou também, pode deixar o seu negativo, não tem problema. Se você gostou, além de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, porque tá sempre tendo resenha. Tem o Nerd Rider também toda sexta-feira, então você já pode ficar lá ciente das coisas que eu tô falando. Essa semana saiu o Nerd Rider sobre seriados nerds, então você também pode aproveitar. Seguir também o Twitter e o Instagram, né? Tem lá também as fotinhas, esse material eu comprei, eu postei a fotinha tem acho que uns 4 dias mais ou menos que eu tirei a foto desse material aqui, talvez um pouco antes disso. Mas de qualquer forma eu tirei, então o pessoal que estava me acompanhando já sabia que essa aí é a resenha e por aí vai, ok? Então um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider!